Terremoto, a falha de San Andreas, que infelizmente não tem nada a ver com GTA San Andreas, se passa nos tempos atuais e mostra o dia em que a Califórnia vai finalmente sucumbir à falha de San Andreas, que é basicamente uma falha geológica de cerca de 1.290 km que marca o encontro de duas placas tectônicas. Essa falha está localizada em São Francisco, na Califórnia, e inclusive no ano de 1906 causou um sismo de 8.0 na escala de Richter, que simplesmente devastou a cidade. O terremoto durou apenas 28 segundos e causou a morte de milhares de pessoas. Essa falha continua assombrando São Francisco e o filme tenta emular o pior dos cenários, o que aconteceria se um abalo sísmico ainda maior chegasse à cidade nos dias de hoje. Mas relaxa que o filme não é tão dramático assim, infelizmente. Você se lembra de 2012, né? Então, em duas coisas, San Andreas e 2012 são muito parecidos. Uma delas é que os dois não se levam a sério. Só que o problema é ainda maior em San Andreas, porque aqui não se trata de uma infundável profecia, é algo que já aconteceu e, segundo os geólogos, pode ainda voltar a acontecer. Só que em momento algum o filme parece querer levantar questões ou conscientizar as pessoas sobre o assunto. Em vez disso, se limita e se contenta em ser apenas uma sessão da tarde 2.0, com personagens unidimensionais vivendo uma aventura improvável enquanto a cidade cai em ruínas. O segundo fato que lembra muito 2012 são as subtramas. Dwayne Johnson interpreta Ray, um piloto de resgate que passa por um divórcio, carrega o cargo de um passado pesado, mas que ainda mantém fortes laços com a família. No segundo arco você tem o Lawrence, vivido pelo Paul Giamatti, que é o geólogo responsável por alertar e prever os próximos terremotos. Algo que lembra muito o personagem do Chiwetel Ejiofor. E o filme inteiro você acompanha o Ray e sua ex-esposa tentando resgatar a filha que está perdida no meio da confusão. Ou seja, a trama não é nem um pouco original. Ele se limita em trilhar o mesmo caminho básico e predefinido de 90% dos filmes catástrofes. Roger that. Particularmente sou muito fã do The Rock, na minha opinião é um dos melhores astros da ação da década. O cara é gigante, convence na porrada, tem uma atuação aceitável e acima de tudo ele tem carisma. Mas quando um personagem é mal escrito, mal desenvolvido, não tem qualidade que salva. Aliás, foi uma ideia inusitada terem escalado ele para o papel principal de um pai de família em um filme catástrofe, algo que só faria sentido se fosse ele o causador dos terremotos, já que o bicho não para de crescer. O personagem do The Rock, assim como todos os outros personagens do filme, são unidimensionais. Eles não convencem como pessoas reais. Nós já vimos esse tipo milhares de vezes, inclusive em outros filmes do mesmo gênero. Detalhando o que eu disse sobre o filme ser uma aventura à la sessão da tarde, esse é um dos pontos que mais me desapontaram, porque além dos personagens não parecerem pessoas reais, os acontecimentos não têm carga emocional. Milhares de pessoas morrem no filme, mas ele não consegue fazer com que você se importe com isso, porque o foco está nos efeitos visuais, na destruição em massa e em um drama familiar que, sinceramente, mais manjado impossível. Falando em drama familiar, ele é o principal causador da quebra de ritmo do filme. Tá certo que é necessário para desenvolver os personagens, mas em momentos adequados. Quando as coisas estão tensas e o filme consegue sua total atenção, é a hora em que os personagens resolvem lavar a roupa suja. Então, ele sempre acaba alternando para uma cena mais calma, e faz isso constantemente. É muito anticlimático. Pelo menos no que diz respeito aos efeitos especiais, o filme é muito decente. É o tipo de filme que quanto maior a tela, melhor o espetáculo, porque a escala de destruição deixa qualquer Transformers no chinelo. Os efeitos visuais e sonoros soam realistas na maior parte do tempo e acabam sendo o grande atrativo do filme. Eu fico imaginando o trabalho que deu criar cada cena de destruição. Ficou muito bem feito. E apesar de todos esses defeitos, o filme não é de todo ruim, e além do mais, nem todos são tão exigentes quanto eu.
O público mais casual, que busca uma distração momentânea, pode acabar gostando bastante, porque como entretenimento ele é bem válido, tecnicamente muito competente, pelo menos o suficiente para não ser categorizado como filme B, e tem algumas sequências que, clichês ou não, acabam sendo bem divertidas. Outro motivo que vale o ingresso é o formato 4D, que numa definição bem simples é como ficar 2 horas numa cadeira de massagem que simula uma montanha russa. Terremoto é a deixa perfeita para quem nunca testou o formato. O 4D é 100% justificável aqui. Infelizmente, essa opção é viável apenas para poucos mortais, já que o ingresso é um dos mais caros do mundo e pouquíssimos cinemas no Brasil disponibilizam o formato. Então, se você faz parte dos 90% que não podem considerar o 4D uma opção, se atenha aos pontos citados e veja se vale a pena ou não assistir o filme.